a escala de consciência, de frequência de David Hawkins. E quero enfatizar que são cerca assim, de 12 livros de David Hawkins. Realmente é um psiquiatra renomado, norte-americano. E ele, num livro muito importante, mais de 500 páginas, de Poder versus Força. E nesse Poder versus Força, ele vai mostrando essa frequência que você está acompanhando. Observa que temos aqui a frequência de alfa a ômega, de baixo para cima. Você vai perceber a vergonha que está em 20 Hz. Eu vou usar a expressão Hertz, mas estudando física quântica já tem questionamento que esse Hz não é Hertz, mas vai que tem alguém que é tão detalhista quanto eu e vai falar que esse Hz não é Hertz, então está falando que é logaritmo de 10 elevado à potência de 20, 30 zeros seguido. Mas é só uma observação para quem é um pouco mais detalhista. Então a vergonha, a pessoa tem um nível de emoção, humilhação, ela quer desaparecer, ela acredita que Deus é um ser desprezador. Crianças nessa frequência da vergonha tornam-se cruéis com os animais. Ela tem tendências até suicidas. Então ela tem uma visão da vida de forma miserável. Quando chega nessa frequência de 30, a culpa, a pessoa tem um nível de emoção de ofensas, ela está num processo de destruição, desenvolve até pessoas com masoquismos, de infelicidades, e acredita que Deus é um ser vingador. Quando vai para a apatia, com 50 Hz, o nível de emoção dela já é de desespero, falta de energia, desesperançoso, acredita que Deus é um ser condenador. Na tristeza, que é 75 Hz, está ali tristeza, um sentimento de luto, arrependimento. A vida tem uma visão trágica. Deus é um ser desrespeitador. Essa é a visão de quem está na frequência da tristeza. E quando você vê uma pessoa que está muito triste e ela tem crises de choro, deixe chorar. Uma das soluções, um dos remédios para elevar a frequência da tristeza e subir ela é o choro, é começando a reagir. Medo está aí na frequência de 100. A pessoa tem uma crise de ansiedade, ela não permite desenvolver. Por quê? Porque ela está num sentimento de visão de Deus, é um ser punitivo, ele trava totalmente, paralisa e não evolui. Então a pessoa fala, então medo é ruim. Tem uma explicação de medo instintivo, medo circunstancial, que vamos deixar para um momento mais complexo, de mais tempo, mas eu quero que entenda o seguinte, se a pessoa está na frequência ali de vergonha, culpa, apatia, tristeza, então se ela vai para a frequência do medo, e a referência são as frequências anteriores, ela está evoluindo, então já é uma visão boa. É normal a gente sentir um medo. Agora o medo paralisante, você vai estar nessa frequência de 100. Desejo, 125. Então você tem uma visão da vida desapontador, por quê? Porque às vezes o seu desejo, então não posso desejar? Pode e deve, mas quando vai para o lado da ganância, você vai estar provavelmente nesse nível de frequência. Súplica, exagerando ali, não deixa, como eu usei o exemplo de ir na garagem ver se o carro já chegou, você tem um desejo, mas você sufoca a sua ansiedade e tudo e não permite o universo agir, abrir possibilidades, como a teoria do colapso de ondas da dupla fenda. Raiva 150. Então a pessoa agressivo, acredita que Deus é um ser rancoroso, ódio. Então a raiva pode tirar você daquela zona de conforto e começar a fazer alguma coisa. Então você está numa frequência em que pode te estimular, sim, mas quando você está raivoso o tempo todo, você pode entrar num estresse crônico, como eu falei que eu vivi por 19 anos. Com certeza, dessa frequência para baixo que eu estava. Orgulho, 175.
desprezo. A pessoa começa eu sinto orgulho de alguém. Isso é bacana, legal. Mas quando você começa a desprezar as pessoas, só a sua opinião que vale, então realmente você está muito exigente. Você já vê Deus como um ser indiferente. Tamanho tá a sua. Você está inflável, né? Acreditando que você está acima de tudo e todos. Bom, toda essa parte aqui é a parte de contração do campo energético. Mas quando chegamos em 200, aí entra o ponto crítico. Observar que no 200 a coragem é quando começa o empoderamento, as palavras de afirmação, quando você acredita que Deus permite você subir de nível, de conquistar, aqui você está rompendo toda essa parte, vamos falar, negativa. Aí vem neutralidade, boa vontade, até chegar em iluminação. Quero fazer uma ênfase em aceitação. Até pelo nosso tempo, né, meu amor? Estou estourando meu tempo. Então, por isso que eu já vou direto na aceitação, que é 350. É o perdão, é um ambiente de harmonia. Você tem uma visão de vida de uma harmonia esplêndida. Deus é um ser misericordioso. Você está transcendendo, ou seja, quando você aprendeu a perdoar, você começa a entrar numa frequência de abundância. As coisas começam a acontecer e você fica sem entender por quê? Porque você curou aquela criança interna sua ferida, as suas feridas emocionais foram curadas. Então, o perdão é fundamental para você atingir a fase da abundância. E aí vai para cada situação em que a gente pode ficar 3 horas só com o material que tem sobre estado de consciência de David Hawkins. Portanto, lembre-se que o cérebro como se fosse você acessando o Google. Você entra no Google e escreve raiva. Vai abrir centenas de páginas de raiva. Você está com raiva, o seu cérebro está emitindo esses pensamentos de raiva, o dia todo vai acontecendo coisas para que você mantenha essa raiva. Mas como assim? Sem você perceber, você teve um problema no trabalho e está com raiva. Aí você chega em casa e conta o problema e destila todo aquele veneno, contamina todo o ar para continuar com a raiva. Aí você fica o dia todo um ser raivoso. Então o que acontece? Lembre sempre que o que você acessar em pensamento, você vai estar jogando no seu campo energético e atraindo tudo nessa mesma frequência. Por isso, o pensar é 5%, a gente fala a parte do neocórtex, a parte racional, eletro, 5%, e o subconsciente, os outros 95%, que é o sentir, que é a parte que a gente não para, você não fica pensando na sua respiração, a não ser que eu falo para você concentrar nela. Então são coisas que estão acontecendo no seu sistema, tudo funcionando, os órgãos, tudo normal, e mais essas emoções, as mensagens repetidas. Segundo o Instituto da Califórnia, HearthMath, que é matemática do coração, fala que 5% é a parte elétrica, 95% é a parte do sentir. E que o coração, o sentir, é 5.000 vezes mais potente do que o pensar. Então, por isso que você está falando, às vezes, palavras de afirmação, mas você está sentindo outra coisa. Você está sentindo ansiedade, escassez, e as coisas estão acontecendo de forma que você não pensou, mas o que você sentiu é o que você é. Então você fica, meu marido baixa muito a minha energia. Agora que você está com estado de consciência, você fala, nossa, meu marido, minha esposa drena a minha energia. Nossa, meus parentes são muito negativos. O meu ambiente de trabalho é muito tóxico. Tudo isso é possível porque você tem esse estado de consciência. Mas aí a pergunta que eu faço é, pensando na escala de David Hawkins, do seu estado de consciência, é mais fácil mudar esse ambiente, seu marido, a sua esposa, os seus parentes, ou mudar você mesmo? Você ter o estado de consciência de usar ferramentas poderosas para que você possa ter um estado de frequência alta, acima de 200, como mostramos, de coragem para cima, para que quando você muda, tudo irá mudar ao seu redor.
Faz sentido isso para você? O que você tem pensado? O que você tem sentido?